Graça e paz, amada igreja. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, Deus soberano, Deus eterno, nos colocamos diante de Ti esta noite para agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos na Tua presença, Senhor, como igreja do Senhor. Senhor, eu lhe peço que o Senhor venha fortalecer cada irmão, cada irmã ali da reconciliação. Continue guardando seus familiares. Guarde o teu servo, a tua serva, Senhor, no seu trabalho. Oh, meu Deus. Oh, meu Pai. Oh, Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor fortaleça o pastor Luiz, o pastor Lenildo, todo obreiro ali da reconciliação, Senhor. Que possamos, Senhor, nesses dias, Senhor, tão difíceis, tão tribulosos para nossas vidas, Senhor, possamos nos dedicar a buscar mais e mais a Tua presença, Senhor. A buscar mais, Senhor, a Tua vontade sobre nossas vidas, Senhor. Que continuamos sendo igreja, Senhor. Não estamos presentes fisicamente, mas espiritualmente continuamos o corpo de Cristo, Senhor. Para a honra e glória do Teu santo e querido nome, Senhor. Senhor, tenha misericórdia dessa nação aqui, Senhor, o Brasil. Pai, que o Senhor coloque homens, Senhor. Homens que realmente, Senhor, venham se preocupar com o povo, Senhor. Que os dirigentes, com os presidentes desse país, Senhor, venham se preocupar, Senhor, com o mais carente, com a situação de cada um, Senhor. Pai, tanto de saúde como financeira, Senhor. Oh, meu Deus, Senhor. Oh, Senhor, que essa Tua mão poderosa, Senhor, venha nos livrar, Senhor, dessa epidemia, Senhor, desse vírus, Senhor, o mais rápido possível, Senhor, para que nós retornamos, Senhor, a nossa vida, Senhor, Pai, com liberdade de ir e vir, Senhor, da Tua casa. Oh, meu Deus, oh, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Pai, vivemos num país, Senhor, que vive na corrupção, Senhor. Vivemos num país, Senhor, que está desorientado, não tem estrutura, Senhor, para suportar, Senhor, mais dias, Senhor, com a dificuldade, Senhor, de financeira, Senhor. Porque, Senhor, há muitos desvios financeiros, Senhor, nesse país, Senhor, para favorecer os mais poderosos, Senhor. E os mais carentes estão sofrendo com isso, Senhor. Oh, meu Deus, que o Senhor faça, Senhor, que as coisas retornem, Senhor, ao seu caminho, Senhor. Que as coisas, Senhor, voltem, Senhor, a fluir de acordo com a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Oh, Senhor, meu Deus, obrigado por tudo, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento colocado na mesa de cada um, Senhor, pela Tua misericórdia, a Tua graça, pela nossa saúde, Senhor, Pai, pela saúde do pastor Luiz, principalmente, Senhor, que passou por dias difíceis, Senhor, que o Senhor continue reparando, recuperando o Teu servo, Senhor, que tem nos alimentado com a Tua palavra, Senhor. Oh, meu Pai, Senhor, continue nos guardando, Senhor, que a igreja realmente venha, Senhor, se arrepender dos seus pecados e voltar, Senhor, à doutrina dos apóstolos, Senhor. Venha voltar ao verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, Senhor. Que esses momentos, Senhor, que estamos passando, Senhor, que está vindo sobre a igreja e sobre cada um, Senhor, na face da terra, que venha despertar, Senhor, que temos um Deus vivo e soberano, que fez os céus e a terra e tudo que nela há. Ó, Senhor, que haja arrependimento no meio do Teu povo, Senhor, que haja reconhecimento do Teu poder e da Tua glória, Senhor. Pai, dê uma noite abençoada para cada um, Senhor. Nos fortaleça, Senhor, nos guarde, Senhor. Faça com que nós sejamos sal e luz nesse mundo, Senhor. Pai, que sejamos, Senhor, que possamos ser, Senhor, realmente, Senhor, guiado pelo Teu Espírito Santo, Senhor,
e transmitir as boas novas para os nossos entes queridos, Senhor. Que sejamos exemplos, Senhor, de um cristão verdadeiramente, Senhor. Que sejamos guiados pelo Teu Espírito Santo, Senhor, com sabedoria, com mansidão, Senhor, com discernimento, Senhor. Oh, meu Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. É que eu lhe peço e lhe agradeço no nome santo de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Eu venho trazer uma palavra do Senhor rapidamente, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 6, versículo 19 e 20, que fala assim: Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me virá o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Amém, igreja? Aqui o profeta Jeremias foi escolhido por Deus para trazer juízo divino ao povo de Judá, ao reino do sul. E enquanto os outros profetas profetizavam bênção, prosperidade, Jeremias foi separado por Deus para trazer juízo sobre o povo de Judá, que estava vivendo de aparência, sacrificava ao Senhor, trazia holocausto, mas sem temor. Hoje eu vejo a igreja de hoje, muitos vão para a igreja simplesmente só no domingo, quando podia ir, né? E durante a semana continuava no seu pecado, continuava fazendo as coisas erradas, mas no domingo queria lá agradecer ao Senhor, queria lá buscar o Senhor. Como a igreja tem se desviado da palavra do Senhor. Como a igreja do Senhor tem vivido de aparência. Eu creio que Deus trouxe esse vírus sobre as nações, começou pela China lá e invadiu o mundo todo. E estamos aqui em casa, não podemos estar congregando, não podemos sair de dentro de casa, saímos com cuidado. Mas isso tudo tem um trabalho de Deus na igreja, na vida da igreja do Senhor. Eu creio que o Senhor, com a sua imensa sabedoria, tem usado essa epidemia para trazer o seu povo de volta aos seus mandamentos, a sua palavra. Muitos aí estavam vivendo de aparências, muitos aí estavam vivendo simplesmente de um evangelho superficial. Aquele que massageia o ego, de palavras bonitas, palavras de bênção, de prosperidade, como os profetas no tempo de Jeremias estavam profetizando. Bênção, prosperidade, fazia holocausto, mas sem temor do Senhor, estando longe da palavra do Senhor. Hoje eu vejo um povo que também está assim, frequenta a casa do Senhor, mas só de boca,
mas o seu coração anda longe da palavra do Senhor. Louva o Senhor de boca, glorifica o Senhor de boca simplesmente, mas o seu coração está longe dos mandamentos do Senhor. E que o Senhor venha ter misericórdia da sua igreja, que o Senhor venha ter misericórdia desse povo, que esse povo venha se despertar, que o povo do Senhor venha acordar e venha buscar o mandamento do Senhor, voltar à doutrina dos apóstolos, voltar a ser luz no mundo, a sal e sal da terra. Que eu, como Igreja da Reconciliação, e meus irmãos e irmãs, que possamos dar graças ao Senhor, agradecer pelo Senhor, ao Senhor, por estarmos no ministério que preserva, tem tentado com as suas dificuldades, em que o seu povo venha a praticar a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor. E eu agradeço a Deus por isso, pela vida do pastor, por cada irmão, cada irmã ali da reconciliação, que tem se empenhado em aprender a palavra do Senhor e a praticar. Nesses momentos de dificuldades, que devemos realmente buscar o Senhor com sinceridade, com temor e reconhecendo que Deus é poderoso e continua no controle de todas as coisas e que Ele ama os seus escolhidos, porque o pai que ama seu filho corrige, e Deus tem corrigido a igreja. Deus está fazendo com que a igreja venha acordar e voltar aos seus mandamentos e voltar a pregar o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, aquele de renúncia, aquele de arrependimento, aquele de reconhecimento que somos pecadores e dependemos de um Deus vivo e soberano, que entregou o seu Filho amado pelos nossos pecados, para que morresse na cruz do Calvário e ressuscitasse ao terceiro dia. Que a Igreja da Reconciliação se fortaleça cada dia mais na presença do Senhor, e que o Senhor venha ter misericórdia das nossas vidas, dos nossos entes queridos, que Ele alcance através das nossas vidas, Senhor, e que nós sejamos testemunhas do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, com as nossas atitudes, com nossos procedimentos, em dias tão difíceis, mas confiamos num Deus que fez todas as coisas e é soberano e eterno para todo sempre. Amém, amém, graças a Deus. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 17 de abril, e nós vamos a mais um estudo bíblico de escatologia com o tema Apocalipse, denúncia, resistência, esperança, uma abordagem na perspectiva da teologia reformada. A nossa lição de hoje é a lição número 4 da nossa apostila, cujo tema é o trono de Deus, o governo da história. A base é o texto de Apocalipse, capítulo 4, o nosso texto de orientação, de estudo, é Apocalipse, capítulo 4. Vamos à leitura do texto bíblico, para nós, então, iniciarmos o nosso estudo.
Bem, até para compreender melhor, nós vamos seguir a lição, a nossa apostila, e fazermos os comentários ou as intervenções que julgamos necessário. Apocalipse capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo a um animal, semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quantos animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Os 24 anciãos prostaram-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Servir a Deus quando as circunstâncias da vida são favoráveis proporciona um sentimento de profundo contentamento, pois percebemos claramente o agir providencial de Deus. Ele supre nossas necessidades, inclusive as menores e mais insignificantes. Todavia, como é difícil reconhecer que Deus está no controle da história, dirigindo os acontecimentos quando as circunstâncias se mostram desfavoráveis. Frequentemente, um sentimento de insegurança, fragilidade, incredulidade se assenhora da vida das pessoas, fazendo-as imaginar que Deus perdeu as rédeas da história e que o mundo está desgovernado. Como é difícil aceitar e explicar que Deus está no comando quando, por exemplo, somos acometidos de uma doença incurável ou atingidos por algum acidente. Porém, a despeito de qualquer sentimento, o presente estudo enfatiza de que Deus está no trono e que o trono de Deus é o centro do governo de toda a história. Nada acontece sem o conhecimento e o consentimento de Deus. O capítulo 4 de Apocalipse, que acabamos de ler, começa com a descrição de uma visão que João teve da realidade do céu. Olhei e eis uma porta aberta no céu. Quando ele registrou esta visão, a fé cristã enfrentava momentos de grandes dificuldades e oposições. Os cristãos angustiados ansiavam ver, de fato, o governo de Deus em meio a toda aquela tragédia. E a primeira visão que João teve do céu foi a visão de um trono. Não de qualquer trono, mas do trono de Deus. O trono é o lugar do governo, símbolo do poder. É o lugar onde se assenta aquele que dirige e governa.
e do trono que procedem as decisões que fazem a história humana acontecer. O trono de Deus é o centro do universo, o centro da história, de onde emanam e para onde convergem todas as coisas, boas ou ruins, agradáveis ou desagradáveis. O termo trono aparece 230 vezes na Bíblia, sendo que 45 vezes ocorre no livro de Apocalipse. Apenas no capítulo 4, este termo trono aparece 12 vezes. E quando olhamos para o trono descrito na visão de João, podemos aprender algumas lições, a qual vamos agora começar a compreender e entender. Primeiro, o governo da história tem uma sede. João declara: eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono. Todas as demais silhuetas da visão são compreendidas somente a partir desta consideração: um trono armado no céu. Para os cristãos dos dias de João, cristãos que estavam sob o governo tirano e despótico dos imperadores, vendo soldados comandados pelo trono de Roma, isso era algo importantíssimo. Pela seguinte razão: com essa afirmação, João declarava que o centro da história não estava em Roma, mas no céu. Também que a autoridade que conduz a história não era a do imperador ou do governador ou de qualquer outro poderoso da terra, mas do Rei dos Reis. A sede do governo de toda a história é o trono de Deus, que está armado no céu. Por outro lado, se o trono está armado no céu, é porque está tremendamente distante de toda influência e interferência terrena, humana e pecaminosa. Parece que muitas vezes nos esquecemos dessa verdade bíblica. Quando somos apanhados pelo inusitado e deparamos com o inesperado, somos tentados a questionar-se se de fato Deus está no governo de tudo. Ficamos a pensar que os esquemas humanos, os conchavos políticos, os interesses do mega empresários é que controlam as rédeas do mundo. Os primeiros atos da história de Noemi, por exemplo, reforçam essa sensação. Ela partiu com sua família para Moabe e inesperadamente perdeu tudo, mas Deus estava ainda no governo de todas as coisas. Ruth 1, do versos 1 ao 13. Anteriormente, com José no Egito, foi assim também. Ele chegou como escravo e tornou-se presidiário, mas Deus, que governa a história, transformou toda a situação. O mal que seus irmãos intentaram contra ele foi revertido em bem, e isso só acontece pelo fato de que o governo da história está nas mãos de Deus. Gênesis 50, 20. Como declara o salmista, o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Salmos 146, 10. Bem, queridos, uma das ênfases que mais temos dado desde o início deste estudo bíblico escatológico é exatamente compreender que uma das bases que sustentam a aplicação doutrinária ou a interpretação doutrinária reformada, inclusive no campo da escatologia, é a soberania de Deus. Este governo, este trono, é livre de qualquer tipo de influência pecaminosa, e esta soberania absoluta de Deus sobre a história é que por vezes precisam ser realçados a nós, porque quando recebemos algo de Deus, alguma intervenção, alguma bênção, e as coisas saem de acordo com o que planejamos, nós que somos cristãos atribuímos sempre isso ao nosso graças a Deus. Ou seja, atribuímos tudo isso a Deus. Mas, como o comentarista da apostila nos diz,
quando as coisas saem do nosso controle, quando as circunstâncias nos pegam de surpresas, quando nos deparamos com esta realidade que é muito presente nos dias de hoje, onde bandeiras ideológicas extremas querem fazer força e preferem até um país destruído simplesmente para destruir, não é, uma ideologia diferente da deles. Quando nós vemos nos dias de hoje corrupção, quando nós vemos nos dias de hoje receios do dia de amanhã, medo, quando vemos nos dias atuais receios de enfermidades, de doenças, até mortal, temos então muitas das vezes a fé abalada e por vezes começamos de alguma forma a duvidar sobre a real soberania de Deus, sobre a história, sobre o mundo e sobre as nossas vidas. Precisamos de fato reconhecer, assim como os cristãos do primeiro século, que apesar do sistema romano da época ser poderoso e ter um exército para a época, não é? Acima de qualquer possibilidade de ser vencido, apesar dos decretos romanos serem incisivos, e apesar deles aparentemente nos passar a ideia para aquele povo da época, que eles eram governo, que eles eram soberano, que ninguém ia poder ir contra Roma, da mesma forma que lá o Senhor Deus manifestou, declarou, descortinou esta compreensão, esta ação e esta imponente posição de que o Senhor governa, de que o Senhor nosso Deus é o governador de todas as coisas, que Ele mantém controle sobre todas as coisas e que Ele é que dirige todas as coisas. Homens podem achar que mandam, lideranças podem achar que mandam, mas tudo está sobre o controle de Deus. E se alguém eventualmente age ou para a direita ou para a esquerda, age sobre o poder, não é? Debaixo do poder total e soberano de nosso Deus. Bem, além de um trono que mostra exatamente a ideia de governo, tem um rei assentado sobre ele. Segundo a declaração de João na visão do trono armado no céu, é esta: e no trono alguém está assentado. Esta é a segunda declaração do verso 2. O que João afirma é algo tremendo. O mundo não está desgovernado, ainda que o vejamos tão ruim e tantas tragédias ocorram. Tem alguém sentado sobre o trono não está vago. As coisas não acontecem por acaso, por determinação do destino ou do casuísmo, ou por mera coincidência, mas alguém está no governo de tudo. Eu repito, o trono não está vago. Como as grandes expressões em época de Páscoa: a cruz está vazia, a sepultura está vazia, mas o trono não está. O trono está ocupado. A afirmação de que há alguém assentado no trono do universo traz consigo a declaração do mistério de Deus. Não há palavras para se definir aquele que ocupa o trono. João usa 3 expressões que resumem exatamente essa questão de que Deus no trono está para além de tudo que possamos teologizar, definir e codificar. A história tem um governo. Ela caminha para cumprir o que esse ser indefinível que a governa já determinou, como escreve o apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, que diz: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou,
Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Eu repito, 1 Coríntios 15, versos 27 e 28. Há um trono e há um rei assentado sobre este trono, o que representa de que o poder vem dos céus e a ação, o exercício deste poder, ele é totalmente exercido pelo Rei chamado Jesus Cristo. 3. As marcas do governo de Deus. Ao contemplar o centro do governo da história, o trono de Deus, João percebe que perante esse trono estavam alguns dos outros seres e símbolos que marcavam radicalmente a visão. Entre as marcas do trono podemos ressaltar 1. Arco-íris, símbolo da salvação. A primeira marca do trono é o arco-íris, que remonta aos dias de Noé, Gênesis 9, 9 e 19. Quando Deus fez aliança com o homem, não era simplesmente uma aliança, era uma aliança de salvação perante o juízo divino que se manifestaria contra toda a carne. O resultado dessa aliança de salvação é estampado nos céus em forma de arco. A história pode se desenvolver por quantos anos for, porém jamais deixará de ser administrada por um trono cuja preocupação é a salvação, não apenas do homem, mas também da natureza que há de ser redimida. Romanos 8, 18, 22, Apocalipse 21, 1 a 8. Relâmpagos, vozes e trovões, símbolos de juízo. Se a primeira marca é a marca da aliança, é a marca do concerto, é a marca da aliança e concerto para a salvação, a segunda marca do trono está ligada ao juízo divino. João ficou tão impressionado com essa visão que repetiu no capítulo 8, 5 a mesma expressão. É interessante ressaltar que trovões, relâmpagos, vozes, terremotos aparecem em relação ao altar, no mesmo contexto em que se fala das orações dos santos foram misturadas com incenso e atiradas à terra. Ao mesmo tempo em que o trono é marcado por salvação, o é também pelo juízo devastador de Deus na história, ou seja, os atos ofensivos não ficarão esquecidos, pelo contrário, serão alvos do juízo de Deus. Eclesiastes 12, 13 e 14. Trono e mar, como de vidro, símbolo da transcendência de Deus. João afirma diante do trono, como que o mar de vidro, semelhante ao cristal. F.B. Meyer afirma que o trono sugere autoridade e poder soberanos. O aparente mar de cristal diante do trono impossibilita chegar-se perto de Deus, pois isso simboliza a transcendência. Ainda, 4 seres viventes, símbolos da soberania de Deus. Em Apocalipse 4, 6 a 8, diz que seres estão no meio, ao redor do trono. São cheios de olhos por todos os lados e têm diferentes feições. McDowell é da opinião de que todos os seres importantes da criação animal estão representados pelos 4 seres viventes. Estes, portanto, podem ser interpretados como uma representação conjunta de todas as criaturas viventes. Estas são sempre perante o trono de Deus, por assim dizer, onde reside a fonte de toda a vida. A função principal dos 4 seres viventes é de adorar aquele que assenta sobre o trono, de estar te professando que Deus é o Criador e sustentador da vida. Por fim, 24 anciãos, símbolo do povo de Deus redimido. Esta visão então apresenta seres que estão assentados em tronos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão também coroas. Essa é a caracterização de um povo redimido, transformado e feito herdeiro com Cristo. Os 24 anciãos simbolizam, na numerologia apocalíptica, as 12 tribos de Israel, mais 12 apóstolos de Jesus, ou seja, é a representação de povo de Deus nas 2 alianças.
é a somatória de um povo que vem sendo alcançado pela salvação de Deus em todos os tempos e lugares. Todavia esses anciãos depositam suas coroas perante o trono e entoam um canto de louvor. Essa é a realidade de um povo redimido que se curva perante o Senhor e celebra sua majestade com um canto de louvor e adoração. A comunidade dos salvos é herdeira com Cristo para adorar e servir ao Senhor de toda a história, aquele que é Espírito, sempiterno, soberano, poderoso, imanente, santo e a fonte de toda a vida. Bem, queridos, o capítulo 4 de Apocalipse, ele realmente vai nos mostrar o governo da história, o trono de Deus. Como nós já vimos, a marca deste governo de Deus é primeiro que Deus está atuando, o trono não está vago, tem alguém que comanda todas as coisas, e existe um trono num lugar livre de qualquer influência pecaminosa. O que a grande destruição de todos os impérios, de todos os governos ao longo da história, é exatamente por conta das suas incapacidades, das suas fragilidades e das suas limitações produzidas pelo próprio pecado. Mas o trono está no céu, livre de qualquer influência pecaminosa, e quem senta sobre ele é aquele que foi declarado santo, puro e Cordeiro de Deus, que tira o mundo e assumiu o lugar à direita de Deus para comandar todas as coisas. Como vimos, esse trono de Deus existe ações claras, existem processos executivos claros. Primeiro, a questão da salvação. O arco-íris, o símbolo da salvação, como aqui já dissemos. Bem, queridos, precisamos então lembrar acima de tudo, em tempos difíceis, como já dissemos, em tempos em que não percebemos às vezes de maneira clara a presença de Deus, nós precisamos lembrar de que Deus, Ele mantém o seu concerto, mantém a sua aliança, e aquilo que estabeleceu para abençoar, aleluia, Ele manterá. Bem, queridos, o arco celeste que estava ao redor, é exatamente essa ideia, a ideia de um Deus que mantém firme cada uma das suas promessas, cada um dos seus concertos, cada um dos seus estatutos, cada um de suas promessas. E em tempos difíceis, nós precisamos lembrar que Deus é fiel à promessa quanto à salvação daqueles que foram justificados pelo sangue bendito de seu Filho amado Jesus Cristo. Segundo, ninguém se engane, ninguém se dê por enganado. O mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que condena. O mesmo Deus que estabelece meios para a salvação é o mesmo Deus que manifesta a sua ira e o seu juízo. E precisamos, mais do que nunca, em tempos em que parece que a injustiça que é a tônica deste mundo, precisamos lembrar de que do trono de Deus ações executórias de juízo virão sobre a cabeça daqueles que eventualmente estão contra o plano de Deus, estão contra a vontade de Deus e não se subordinam à sua soberania. Lembrar ainda que nós precisamos entender e compreender de que há um Deus transcendente. A transcendência é uma das marcas de Deus, que geralmente dizemos na teologia que é construída, não é, com os seus atributos de poder, ou seus atributos não comunicáveis. Há um Deus que sugere autoridade e poder soberanos. Há um Deus
que nenhuma força ou poder pode se levantar a ponto de atingi-lo, porque só Ele é transcendente. E o que constrói a transcendência de Deus, como eu disse, são os seus atributos de poder. Só Ele é todo-poderoso. Ele é onipotente. Só Ele é onipresente. Só Ele está em todos os lugares. Ele é onisciente. Só Ele sabe de todas as coisas. E por isso é Deus soberano. E por isso ninguém pode se levantar para fazer frente a Ele. Jamais podemos acreditar num modelo teológico dicotômico que vai ensinar, não é, uma ideia de Deus brigando com forças iguais com o seu inimigo. Deus é transcendente. Nenhum dos seus inimigos pode tocá-lo e trazer qualquer tipo de avaria à sua autoridade, ao seu poder e à sua própria pessoa, porque Deus está, não é, numa condição tal, numa posição tal, que ninguém pode chegar perto dele com o objetivo de enfrentá-lo ou de tentar destruí-lo. E é este Deus que nós servimos. Nós precisamos, nos dias de hoje, quando muitos ainda creem num conceito dualista de uma guerra entre o bem e o mal em igual proporções de força, lembrar ao povo de Deus de que Deus está governando todas as coisas e que Ele tem autoridade e poder para salvar, para condenar, e que nenhum inimigo pode levantar a ponto de frustrar aquilo que seu braço direito determinou, aquilo que a sua voz e a sua força de caneta, que é superior à força da caneta dos homens, Ele estabelece, e o que Ele diz sim, ninguém poderá dizer não, e o que Ele diz não, ninguém poderá sim. A esse Deus louvor e glória para todos sempre. 4 seres viventes, então falamos da soberania, não é, do nosso Deus. Deus e tem controle sobre todas as coisas. Ele é sustentador da vida. E a ideia daqueles seres que estão ali, não é, subordinados a eles, criaturas viventes, é uma representação de toda a vida. Então, meus amados, é Deus que dá vida e tira a vida. Por mais que homens queiram lutar para viverem mais tempo, homens querem de alguma forma vencer todo tipo de moléstia, acreditando que tudo isso é apenas habilidade humana. Meu irmão, não é dessa maneira que a Bíblia revela Deus. Revela um Deus presente em todas as coisas, e é Ele que sustenta todas as coisas pelo poder de suas mãos, pelo poder da sua fala, pelo poder da sua palavra. Aleluia! Por isso, podemos descansar nisso, que toda a solução e toda a manutenção da vida e toda a sustentação da vida está na mão do Deus Criador. E é por isso que, independente de qualquer solução terrena para certas coisas, precisamos entender: quem vai dar resposta a todas as coisas é o nosso Deus. Por fim, 24 anciãos envolvidos dentro do capítulo 4 de Apocalipse representa então a união ou a totalidade dos dois tempos da igreja, o tempo ligados à ideia do Antigo Testamento, o povo de Israel do Antigo Testamento, representado nas 12 tribos, e os 12 apóstolos no Novo Testamento, representando a igreja por completa. Tanto Israel
como a igreja que em Cristo passam a ser um povo só, como aprendemos na aula passada de Efésios. Esse povo, aleluia, é povo de Deus, povo redimido por Deus e povo pela qual o Senhor, aleluia, trabalha como comunidade de salvos e herdeiras de Cristo para servir a este Senhor por toda a história. Ah, meus amados, somos povo de Deus e podemos descansar nisso, de que Ele nos chamou para louvor de sua glória. Nós somos um povo redimido, transformado e herdeiro, aleluia, por Cristo, para usufruir das bênçãos eternas de Deus, este Deus que tem comando de toda a história. Por isso, queridos, no estudo bíblico de hoje, você precisa lembrar e ressaltar de que a soberania de Deus, ela, biblicamente, é um fato incontestável. Deus não fez esse mundo um relógio aonde Ele criou, deu corda e deixou que o mundo fosse até a hora em que esta corda parasse de girar e este relógio parasse de funcionar. Não. Deus está presente em toda a história, no seu início, no seu meio, no seu fim e no seu recomeço. Reconhecer a soberania de Deus em tempos difíceis como esses é fundamental para mim e para você, para que nós não percamos a fé. Aleluia! Há um trono nos céus, livre de qualquer influência pecaminosa, de qualquer corrupção, livre de qualquer prejuízo em que o pecado possa transformá-lo em injusto. Mais do que isso, esse trono está ocupado a alguém que exerce o poder sobre todas as coisas e que lá do céu estabelece todo o governo ao longo da história, de maneira que Deus está presente em todas as coisas, principalmente para manter a salvação e a força do seu decreto de salvação para aqueles que Ele realmente chamou para essa tão grande salvação. Um Deus também que vai estabelecer juízo sobre aqueles que não se subordinam e não reconhecem a sua soberania. Um Deus transcendente que jamais será páreo para qualquer inimigo que queira se levantar, qualquer estratégia surpresa, Deus jamais estará atingido por isso. Por fim, Deus é soberano na história e é aquele sustentador da vida, e nós precisamos, nos nossos medos e receios, entender que Deus é o sustentador da vida, toda ela, seja animal, seja vegetal, seja inclusive a vida do ser humano. E acima de tudo entender que nós somos povo de Deus. Nós fazemos parte de um povo que foi redimido pelo sangue de Jesus, transformados e feitos herdeiros por Cristo para esta tão grande salvação eterna. Que Deus te abençoe e que nesse tempo de tantas incertezas, de tantos medos, você possa lembrar da soberania de Deus e entender que há um trono e que esse trono não chega nele corrupção, nem injustiça, nem situações que não sejam equilibradas. E acima de tudo, há um que senta sobre esse trono, que rege, que domina todas as coisas. A ele louvor e glória para todos sempre. Amém, amém, graças a Deus. Seja
Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net. Tua palavra é vida.